Boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. O último vídeo que eu fiz foi sobre as eleições de ontem, isto é, uma análise, uma previsão, o que poderia acontecer. Enfim, o costume, não é? Há muito tempo que faço esses vídeos, eu também decidi fazer um. Meu nome é Bruno Santos Ribeiro e sejam bem-vindos. E agora vou fazer um vídeo sobre o pós-eleições. Ontem houve a festa das eleições, como na RTP passa a publicidade disse, né? Foi uma festa, de facto, mas foi uma festa para a direita e, sobretudo, para o Chega. Já no caso da esquerda e, sobretudo, no caso da extrema-esquerda, houve um vendaval. Um autêntico furacão, uma tempestade, uma coisa impressionante. Aquilo foi tudo a arrasar. Pronto. Ora bem, vamos fazer uma análise por primeiros pequenos partidos e depois pequenos partidos que conseguiram deputados, portanto, eleger deputados para a Assembleia da República. Ora bem, os pequenos continuam pequenos, não conseguiram eleger deputados. Eu, como tinha dito no vídeo anterior, gostava que pelo menos um desses partidos, Nova Direita, o ADN, o PPM e o ERGT, gostava que um desses partidos elegesse um deputado. Bem, o ideal era todos elegerem deputados, os 4. Mas nenhum conseguiu, né? É claro que desses 4, aquilo que eu mais gostava que elegesse era a Nova Direita, ainda não foi desta, né? E foi pena não ter conseguido, né? De resto, pronto, não há, neste campo não houve surpresas, a não ser a entrada do JPP. Também pertence a grupos pequenos, mas o JPP entrou no Parlamento Europeu, conseguiu eleger um deputado. Ora, como se devem recordar, para quem viu o vídeo anterior, que foi na passada sexta-feira, e eu levantei as minhas dúvidas de um partido regional ser eleito para o Parlamento Nacional, não sei o porquê, não sei o que é que traz, o que é que acrescenta em qualidade ao Parlamento Nacional, o que é que traz de novo, Se é um partido regional, não percebo porque é que se candidata ao nível nacional. Mas esta entrada do deputado do JPP mostra também o erro, portanto, os defeitos do nosso sistema eleitoral. Porquê? Porque eu não sabia, soube depois, e estou aqui a olhar para os resultados. O ADN ficou à frente do JPP ao nível nacional. Ora, portanto, eu vou ver... o ADN teve 1,13%, 78.914 votos. 78.914 votos. O JPP teve 0,3%, 20.126 votos. O que é que acontece? O JPP elege um deputado, o ADN não elege nenhum. Francamente, não percebo esse sistema eleitoral, É um sistema eleitoral injusto, que não me reproduz a verdade dos resultados. Enfim, é mais um para o Parlamento, mais um para ocupar lá espaço, que não vai fazer nada. Tal como o PAN também conseguiu manter a sua líder, Portanto, vamos continuar a ouvir falar em touradas ou melhor, movimentos anti-touradas, sistemas climáticos e não sei o que mais, a conversa do costume, Também não percebo a necessidade da criação do partido de cariz ambientalista. Para isso, há associações, há grupos, Tem mais lógica de fundar uma associação, um grupo ou um movimento do que um partido. E já expliquei porquê no vídeo de sexta-feira, portanto não vou estar agora a repetir-me. Depois começa a cabazada, Aquele
aquela tempestade, enfim, o que é que se há a dizer, não é? Eu ontem, quando vi os resultados, pensei, bom, maravilha, não é? Bem, o ideal era a extrema-esquerda sair do Parlamento. Ainda não foi desta, mas continuar assim, está quase, mais um bocadinho, não é? O BE passou para um deputado, portanto, completamente insignificante, não é? Enfim, o BE vai ser uma voz, vai estar lá a não dizer nada, né? Está bem, muito protesto na rua, muitas manifestações de extremismo, radicalismo, bandeiras da Palestina por todo lado, movimento antifóssil, não sei o que mais, enfim, né? O BE, que já sabe há muito tempo, desde o início, que é um dos partidos mais hipócritas da política portuguesa e mais antidemocráticos e mais mentirosos, né? Mostra também ser um dos partidos mais cegos que menos compreendeu a realidade portuguesa. Eles vivem numa redoma, numa fantasia impressionante, né? E ontem, como se viu, continuam a insistir em não abrir os olhos, né? O povo português deu-lhes um cartão vermelho de todo o tamanho, né? Portanto, qualquer pessoa, na lógica, tentaria ver o que é que tem de mal, o que é que aconteceu de mal, né? Quais foram os erros que cometeram, mas eles continuam a insistir nos próprios erros. Isto é, o BE é daqueles partidos que não se interessa em nada pela sorte do povo português, pelas melhorias de vida do povo português. O que lhes interessa é contagiar o povo português com ideologia. É nas escolas, ideologia de teoria do género, né? É conversa da treta da Palestina e não sei o que mais, isto é, as eleições era para o Parlamento português e não se iam falar de outra coisa que não fosse Gaza, Palestina e não sei o que mais. E lá com o lenço e as bandeiras de todo lado, enfim, né? É uma coisa absurda, né? Depois, pronto, é um partido que está mais interessado em espalhar o ódio, né? Em extremar posições, em partir o país ao meio, né? E entre eles, portanto, e aquilo que eles chamam de extrema-direita, né? A opressão é tanta que eles veem extrema-direita e fascismo por todo lado, é uma coisa incrível, né? Mas eles ontem levaram um KO impressionante, né? Conseguiram eleger Mariana Mortágua e mesmo assim com uma sorte desgraçada, né? E depois continua com a conversa dos combustíveis fósseis, não sei o que mais, isto é, eu já agora, aquela ação que foi tentada, acho que não foi conseguida, de uns jovens onde estava a coligação da AD para festejar e queriam espalhar tinta, por sorte, ainda bem que não conseguiram. De certeza que por trás daquilo está o Bloco de Esquerda e está a extrema-esquerda em peso, não é? Vamos ser sinceros, aquilo é um bando de insurretagem, de canalha, né? de gente que devia estar em tratamento psiquiátrico, né? Mas que vive num mundo... Bem, eu tenho pena daquelas crianças, tenho pena daqueles jovens que estão completamente apanhados pela loucura da extrema-esquerda, né? E vivem naquele medo doentio de que a Terra está em perigo, a Terra vai acabar, não sei o quê, pá, e depois fazem isto. Agora, lutar a sério pelo clima, está quieto, é melhor não, não é? O que interessa é atacar os partidos de direita, que isso é que é proteger o clima, não é?
Depois, o PCP é aquele partido que também está cada vez mais a descer, não é? Agora está nos 13 deputados, não é? Enfim, a conversa não é tão radical como o Bloco de Esquerda e, sobretudo, nem tão hipócrita, não é? E depois há uma coisa cómica, não é? O PCP perde, não é? Vê cada vez menos deputados seus no Parlamento, agora são 3, mas no final ganha. É um truque de magia que só o PCP consegue. O PCP ganha sempre, não é? Seja qual for o resultado tem sido cada vez pior, mas no final ganha. É uma coisa incrível. Eu acho que o PCP vai fazer falta se sair do Parlamento, porque faz sempre falta um pouco de comédia nas noites eleitorais e, portanto, o PCP é o partido da comédia. Uma coisa comum entre o PCP e o BE, que foi a prova visual e cabal da loucura extremista e, sobretudo, da cegueira desta fantasia em que esta gente vive, né? Levaram uma cabazada monumental, mas no final, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Isso foi o Bloco de Esquerda e o PCP também disse assim umas coisas parecidas, todos de punho erguido, hein? Ali uma coisa, pá, porque no fundo devem ter ganho, isto é, não sei, se ao menos tivessem ganho juízo, mas nem isso ganharam, né? Depois o LIVRE está a concorrer com o BE para ser o partido mais radical e, sobretudo, mais hipócrita. Foi o único partido de esquerda que subiu, né? Passou para 6 deputados. E porquê? Porque o LIVRE, o seu líder, Rui Tavares, ainda é visto como uma pessoa séria, né? Como uma pessoa moderada. Eu acho que essa imagem vai acabar com o tempo, porque as pessoas vão acabar por descobrir quem é, na verdade, o Rui Tavares, não é? Porque também é preciso uma pessoa ser cega para não ver o que está mais do que visível. Isto é, o Rui Tavares mostrou ontem mais uma vez ser uma pessoa de cariz extremista e com tendência tirânica, não é? É um hipócrita de todo o tamanho quando fala em liberdade, tolerância, democracia, porque ele é a prova de que não é isso, não é? Isto é, liberdade, tirania, ou melhor, liberdade, democracia, tolerância, é tudo conversa de treta para ele tentar atingir lugares mais altos, não é? Subir nos lugares do Parlamento, conseguiu 6, pronto. Mas pela conversa de ontem, pelo discurso de ontem e daquilo que eu reti, eu pensei, bom, o homem está perdido, não é? Vê-se bem que o homem tem uma estimação de ódio, não é? Ao Chega, não é? Vê-se bem que não está preocupado com o país, mas está preocupado exclusivamente em deitar o Chega abaixo, não é? Ontem começa por dizer que começou a reviravolta, não é? A esquerda leva um estrondo monumental, não é? Escapou o LIVRE, mas também no final não dá em nada, não é? E o homem diz, vai começar a reviravolta, não é? Não percebi, não é? Alguém que me explique, porque eu não percebi que a reviravolta que estava a falar. E depois, repare-se, não é? Diz ele, vai começar a ir em todos os lugares de Portugal, não é? Em todos os distritos, em todos os lados, não é? Com uma equipa para começar a fazer batalha contra o Chega, portanto, para começar a batalhar. Ele não disse contra o Chega, mas é evidente que referia-se a este partido, não é? Batalhar contra a extrema-direita, isto é isso que lhe está na cabeça, não é? O homem
só vi aquilo, tal como a Mariana Mortágua e tal como o líder do PCP, que agora não me lembro o nome, peço desculpa. Bom, esqueci, pronto. Mas todos eles estão obcecados em derrotar o Chega, né? E depois o resultado é o que se vê, né? Agora, iniciativa liberal. A iniciativa liberal, enquanto não se definir de uma vez por todas, não vai lá. A iniciativa liberal tinha tudo para ser um grande partido e havia muita esperança nele quando ele foi fundado, né? Ora, o problema é que a nível económico é de facto liberal, pelo menos daquilo que eu vejo, tem uma tendência liberal, e ainda bem. A nível social é um partido woke à direita. Portanto, eu por acaso pensava que não havia wokeismo à direita, pensava que só havia à esquerda. Parece que a iniciativa liberal prova o contrário. E é pena, né? Porque, com licença, porque para bloco de esquerda já basta um, né? Não é preciso haver dois blocos de esquerda, porque a iniciativa liberal, em alguns aspectos, parece mais um bloco de esquerda da direita, né? E portanto, ontem falhou também, né? Falhou, e também quem ficou prejudicado foi o Montenegro, né? Porque se o Iniciativa Liberal tivesse subido, e tivesse subido bem, o Montenegro podia negociar uma maioria absoluta com o IEL, né? Ou melhor, com a IEL, né? Mas não conseguiu. Mas a IEL não conseguiu e, portanto, ficou complicado para o Montenegro. E porquê é que ficou complicado? Vamos agora falar nos três partidos. Eu ia dizer a lógica, não é lógica nem ilógica, é o normal. Era falar primeiro, falar por ordem inversa da classificação. Falar primeiro no Chega, segundo no PS e primeiro no PSD. Só que desta vez parece que vai haver ordem trocada, já está quase definido, porque o Chega ultrapassou o PS em deputados. Isto é, não é certo, mas os deputados que faltam de fora da Europa e na Europa, em princípio, vai dar para o Chega ultrapassar o PS em número de deputados. E, portanto, vou começar por falar no PS, que foi uma hecatombe geral, né? Eu acho que só os familiares do Pedro Nuno Santos e os amigos mais próximos é que pensariam que ele não iria perder. Estava mais do que visto que ele ia perder, porque aquilo foi das piores campanhas que eu já vi em toda a minha vida, fosse qual fosse o partido. Foi uma campanha de um populismo atroz, de uma amnésia incrível, uma amnésia de parentes, claro, né? Isto é, o Pedro Nuno Santos, no fundo, fez uma campanha a tratar os portugueses de burros, ou melhor, a acreditar, né? A pensar que podia chamar os portugueses de burros. Na verdade, foi ao contrário, né? Aquilo é uma campanha que, se o PST ou o Chega candidatassem, em vez dos candidatos, dos líderes respectivos, candidatassem, por exemplo, um cão, né? Um animal, um cão ou um gato ou um animal, né? O animal ganhava, porque a campanha do Pedro Nuno Santos foi caso para perguntar onde é que o homem esteve esse tempo todo. Ele que foi ministro, né, do desastre da Seringuança, né? Ele que foi, portanto, responsável por pastas ministeriais, parece que não aterrou aqui, não se passa nada, né? Aquilo, além de uma arrogância vergonhosa, era de como dizer, o homem
era uma coisa incrível em termos de amnésia. O homem não se lembrava de nada, não é? Isto é, para ele, Portugal começou há 11 meses. Antes de há 11 meses não se passava nada. Tudo calmo, não é? Não percebo, não é? Enfim. Portanto, agora não teve outra solução. E vá lá, ao menos isso. Reconheceu que perdeu e demitiu-se, não é? Eu, se fosse socialista, não é? Eu ontem fazia uma festa, porque aquele homem estava a continuar o caminho de destruição do Partido Socialista, começado pelo António Costa. O António Costa, que agora está lá no poleiro da Europa, não é? Mas que foi ele que iniciou este caminho do PS com a geringonça, não é? Perdeu o partido, perdeu o país, não é? E perdeu o Pedro Nuno Santos, não é? Agora, bom, já agora, falando, pronto, vai haver eleições em que ele não vai concorrer, ainda bem, não é? Já se fala em nomes, os mais falados são Carlos César, se não me engano, o Medina, o Zé Carneiro e Alexandre Leitão. Destes quatro, aquele que me parece a escolha mais acertada, e estou a dizer isto, mas não sou socialista, mas é só uma opinião, não é? Nem sequer sou de esquerda, mas é só uma opinião. Aquele que me parece uma escolha mais acertada, por ser mais moderado, é o Zé Carneiro, não é? Mesmo assim, enfim, também não é grande coisa. Quanto ao resto, e para bom português, por amor de Deus, não é? O Medina tem tantos casos de suspeitas de corrupção em cima dele que, enfim, eu se fosse do PS, para mim, o que eu queria é que ele fosse embora, né? O Carlos César nem se fala. O Carlos César, se eu fosse candidato, se calhar metia a família toda no governo. E se ganhasse as eleições, nas próximas eleições, se calhar metia a família toda no governo. E Alexandre Leitão, vale a pena falar, né? Alexandre Leitão é o Pedro Nuno Santos no feminino, né? Aprendeu bem a cartilha da amnésia, não me lembro nada, não fomos nós, isso só aconteceu há 11 meses, né? Ela que também esteve nos governos, ou pelo menos num governo da geringonça, mas, diz ela, né? Passa-me ao lado, né? Pronto, eu acho que Alexandre Leitão era enterrar de vez o PS. Que por acaso até não era má ideia. Bom, mas pronto, é isto. Agora, o Chega que continua a subir. Eu disse no vídeo anterior que o partido iria chegar, e não foi só no vídeo, também escrevi nas redes sociais que o partido iria chegar aos 20% e se calhar ultrapassar, e ultrapassou mesmo, né? Houve muita gente que se riu, que disse que eu estava a delirar e coisas assim do género, mas a verdade é que passou os 20%. Portanto, o Chega está a chegar àquele estado em que tem de provar que é mesmo um partido feito para governar e não apenas um partido de protesto, né? Portanto, eu não sei qual é a tática do Ventura. Ontem teve um discurso demasiado longo. Acho que foi o pior da noite eleitoral do Chega. O André Ventura falou. O homem não se calava, né? É impressionante, né? Eu acho que desta vez ele pode estar aberto a negociações com a AD. Eu, sinceramente, se eu fosse o Ventura, era isso que eu faria, né? Eu sei que ele quer ser primeiro-ministro, mas a hora dele provavelmente vai chegar, né? E para isso há que ter paciência, não é preciso ser já concorrer
a provocar outra crise política para ser primeiro-ministro. Porque depois isso pode ser mal visto. O Chega tem subido também muito pela incompetência da oposição da esquerda, né? Porque o Chega tem muita razão em muita coisa, mas também tem muita coisa má, né? Ao nível económico, o Chega é um pouco socialista, né? Portanto, aí falha, né? Claro que tem razão quanto à imigração, né? Há imigração a mais e sem necessidade, né? Mas há que ter calma, né? Porque é assim, se o Chega agora provocasse outra crise política, né? As pessoas aí se calhar começariam a pensar duas vezes em votar no Chega, mesmo com todos os defeitos da esquerda, da extrema-esquerda, né? Porque, enfim, né, começa a ser demais, né? As pessoas pedem estabilidade. Uma coisa é certa, parece que agora não pode haver eleições durante um ano, portanto, vai ter de haver entendimentos, né? Ou então fica o AD a concorrer em minoria, mas chega ao fim do ano sem tudo calmo, sem instabilidade, vai ser difícil, mas pronto. Outra coisa, quanto ao Chega, o Chega também beneficiou muito, como eu disse há pouco já, do tratamento completamente extremista dado pela extrema-esquerda, né? Está certo, extremista, extrema-esquerda, porque o pessoal da extrema-esquerda, os extremistas, né? O PCP, a BE, o LIVRE, ainda não perceberam que quanto mais chamarem o Chega da extrema-direita de fascistas, né? Mais o Chega beneficia, né? É tão lógico, pá. É uma coisa tão lógica, por amor de Deus, né? O Chega, o Ventura e companhia agradecem, a sério, agradecem, continuem a tratar o Chega assim, e o Chega é muito provável que suba ainda mais, né? É não querer abrir os olhos, e depois não é só isso, é que ao tratar o Chega de fascista, extrema-direita, né, estão também a chamar por igual a uma grande parte da população portuguesa, que já é, no mapa, já é metade do país, né? É este o respeito que estes partidos, portanto, o BE, o LIVRE, o PCP e em parte o PS, é este o respeito que esta gente tem por uma parte da população portuguesa. É isto a democracia para eles, né? Aliás, a propósito, repare-se que em 50 anos de democracia, o PCP está desde o início, o BE entrou mais tarde e o LIVRE muito mais tarde. Todos eles entraram, nunca foram tratados por uns outros partidos de forma insultuosa, né? Eram e são partidos extremistas, mas tiveram o seu lugar na Assembleia. Quando o Chega entrou, foi um arraial de ataques, de insultos. Tem sido assim desde 2019, quando o Chega conseguiu o seu primeiro deputado, né? E são estes partidos que falam em democracia, liberdade, tolerância, né? Isto é, têm feito carreira permanente ao Chega e ao André Ventura. E no final, é isto que se vê, né? Que bela democracia que eles mostram. Bem, no fundo, é aquilo que eles são, né? Agora, o que eu digo é, o Chega tem de ter calma, e o melhor é, de facto, negociar com o Montenegro. Quanto ao Montenegro, pronto, a AD ganhou, subiu em número de deputados, mas não conseguiu a maioria absoluta, e, portanto, o Montenegro vê-se agora num dilema: ou negocia com o Montenegro,
com Montenegro, peço desculpa, ou negocia com Ventura ou arrisca numa governação sozinho, a AD sozinha, ou até ao fim do mandato, ou pelo menos durante um ano, enquanto não puder haver eleições. Há outra, já se falou noutra hipótese, é o Montenegro esperar pelos resultados das eleições no PS e ver se poderá negociar um acordo com o novo líder do PS, mas aqui, sinceramente, seria um erro crasso do Montenegro. Neste caso, o Montenegro, se ele fizer isto, estará a imitar o que aconteceu na Alemanha. Se bem se lembra, na Alemanha ganhou a CDU, né? A AfD, que é uma espécie de chega lá do sítio, ficou em segundo lugar e o SPD teve a mesma sorte que o PS aqui, portanto, desceu e desceu muito. Ora, o que acontece? Respeitando a vontade popular alemã, o líder da CDU preferiu fazer uma coligação com o SPD do que com a AfD. Eu espero bem, sinceramente, eu espero bem que o Montenegro não caia no mesmo erro e respeite a democracia em Portugal, porque se acontecer uma tentativa de acordo com o PS, então aí, enfim, é uma infantilidade, né? E é uma falta de respeito, uma falta de vergonha para com o povo português. Eu acho que para haver maioria só há uma hipótese, é a AD e o Chega coligarem-se, né? Porque de facto com a IEL não dá e com o PS é de respeitar a vontade do voto popular. Bom, e aí está tudo sobre as eleições portuguesas. Eu vou só ver aqui no instante peço desculpa, vou só ver aqui se falta alguma coisa, mas acho que não. Foi uma tempestade, é um facto. Portanto, bom, está tudo. Para acabar, à parte, bom, já agora, esqueci-me, é claro que se não houvesse o Chega, o Montenegro, muito provavelmente, com a certeza, teria ganho com maioria absoluta, né? A única dúvida que eu tenho é que o Montenegro não é o Cavaco Silva, né? E, portanto, só se fosse nesse aspecto que o Montenegro não conseguisse a maioria absoluta se não tivesse o Chega. Se não, era mais provável, né? Portanto, agora em conclusão, o país virou tripartidarista, né? Acabou o bipartidarismo em Portugal e vamos ver o que é que isto vai dar, né? E pronto, continuamos, os portugueses mostraram estar fartos desse sistema virado à esquerda, 50 anos em que, com raras exceções que foram sempre à direita, a esquerda, o país não progride, não sai da cepa torta, o nível de vida não melhora, os salários não aumentam, continua a influência, a grande influência, que acaba por ser bastante prejudicial do Estado na economia e na sociedade. Os portugueses acordaram e deram um cartão vermelho enorme à esquerda, do PS ao BE. O PAN não conta para nada e o LIVRE subiu, mas também é como se não contasse para nada. É uma subida, é uma vitória de pirro, como se costuma dizer. Bom,
portanto agora é esperar que o Montenegro e o Ventura ganhem juízo e olhem para o mapa eleitoral. A norte, a AD, a sul, o Chega. E depois isto dá um acordo eleitoral. Bom, para acabar, uma parte, eu ontem soube, ou melhor, eu ontem estava no Twitter e vejo um Twitter do candidato às eleições da Roménia, agora vou falar nas eleições romenas, mas é muito curto, a dizer que tinha ganho as eleições, portanto, o candidato conservador. E eu, está bem, ótimo, mas parabéns. Bom. Ora, hoje vejo um outro Twitter a dizer, a von der Leyen, a congratular o candidato moderado, apoiado pela União Europeia, da vitória nas eleições. E eu pensei, querem lá ver que a União Europeia intrometeu-se outra vez nas eleições, não é? Porque todas as sondagens dão uma vitória do Partido Conservador. E vai-se lá saber como um verdadeiro golpe de magia ganhou o partido apoiado pela União Europeia. Portanto, o candidato presidencial apoiado pela União Europeia. Eu acho que isto mostra bem o nível de respeito democrático que se vê nas elites europeias, lá na Comissão Europeia, Parlamento e isso tudo. Não é? Em certos organismos, não é? Mas sobretudo a Comissão, eu falei Parlamento, não era o que eu queria dizer, peço desculpa, mas a Comissão que nunca ninguém elegeu, não é? A von der Leyen nunca foi eleita para nada, mas acho como se mandassem todos. Não só manda, como interfere na vida nacional, na vida política e nacional dos Estados-membros da União Europeia. Isto é, a União Europeia em perigo, isto é, a democracia na União Europeia em perigo. E já agora, portanto, vi também outro Twitter a dizer que o líder, o fundador, o CEO do Telegram, a dizer que recebeu uma mensagem de Macron, o presidente francês, a pedir-lhe para ou não dar apoio, ou cortar as mensagens dos conservadores na Roménia. Pronto, é para vocês verem onde estamos. A democracia na União Europeia está em perigo, não é? Porque temos líderes sem vergonha e sem escrúpulos, líderes desta qualidade vergonhosa, não é? Que fazem tudo para que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eles querem, não é? Portanto, eu acho bem que o Chega, se continuar a subir, tenha cuidado também com o que vem lá de fora, porque a von der Leyen deve estar com os olhos em cima do Chega há muito tempo. Não é? Bom, pessoal, pronto, desta vez demorei menos, não foi muito menos, mas demorei um pouquinho menos. Pessoal, um grande abraço, façam gosto, partilhem, comentem se quiserem e até a próxima, tá bom? Adeus.